Olá, muito obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal ACN. Para você o nosso grande abraço, desejo de muita proteção divina, muita paz, saúde e felicidades. Neste início de final de semana, hoje sexta-feira, dia 7 de março de 2025, agradeço sempre você que está com a gente, agradeço você que nos assiste pelos nossos perfis no Facebook. Temos também lá no Facebook a página do Cubo Notícias, temos o nosso Instagram, a Rede X, antigo Twitter, temos o nosso canal do YouTube com quase 14 mil inscritos, que mais? O nosso site, o principal de tudo, o nosso site, o site do Cubo Notícias, sempre trazendo as principais informações para você. Enfim, você já sabe, estamos aí na internet em diversos meios para que você nos acompanhe neste, que eu posso afirmar pelos números que a gente acompanha aqui, é o jornal regional pela internet mais assistido da região. Isso eu posso afirmar, tá bom? E agradeço, porque é graças a você que nós estamos sempre sendo líderes em audiência nesse segmento aqui pela internet. O nosso grande agradecimento por ter a honra de você aí do outro lado nos assistindo no seu smartphone, no seu computador, para quem assiste lá no YouTube pode até colocar na TV para assistir. Então nosso agradecimento sempre a você. Bom, vamos começar o Jornal ACN, hoje com muitas notícias de Porangaba e todo o interior paulista, e a gente começa já com a previsão do tempo para Porangaba e as cidades vizinhas. O calor continua por mais alguns dias. Nos últimos 2 dias a gente até notou uma certa diminuição assim na temperatura. Tá calor ainda, tá abafado, tá? Mas a gente não tem aquela sensação térmica de abafamento tão forte quanto no começo da semana. Porém, o calor continua por mais alguns dias. A partir Dizem que amanhã já começa a adentrar na região sul do Brasil uma frente fria que vai diminuir bastante as temperaturas. Mas vai chegar aqui para a região sudeste só lá para segunda, terça-feira, conforme a gente vê aí na tela. Bom, o sábado é sábado de sol, como diz aquela música do Mamonas Assassinas, né? Sol com algumas nuvens ao longo do dia, poucas nuvens, e à noite com céu limpíssimo, céu de brigadeiro. Vai ter calorzão no sábado, 31 graus de máxima, mínima de 19. O domingo amanhece com um pouco de nevoeiro em algumas localidades, principalmente áreas de baixada, né? Tem um pouquinho de nevoeiro. Mas o sol vai aparecer forte durante todo o dia. As nuvens devem aumentar no decorrer da tarde, mas a possibilidade de chuva é muito baixa. E domingo vai fazer um pouco mais de calor, viu? 33 graus de máxima e à noite, mínima de 19. Segunda-feira também de calor e até uma pequena possibilidade de chuva, porque na segunda-feira tem a chegada desta frente fria que estará adentrando a partir de amanhã na região sul. Então, previsão de tempo para segunda-feira de sol com muitas nuvens, à noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Porém, apesar de dizer que não chove, tem aqui uma possibilidade de 68%. Está meio contraditória essa informação do clima-tempo. Mas vamos considerar que se vier, será uma chuva muito fraquinha, tá bom? Com calor de 31 graus e mínima de 20 a segundona. Na terça, a possibilidade de chuva é um pouco maior. O sol aparece com muitas nuvens e as pancadas de chuva devem se concentrar à tarde e à noite. Terça-feira com calor bastante abafado, 33 graus de máxima, mínima de 20. E no decorrer da semana, a possibilidade de ser uma semana chuvosa a partir de terça-feira, tá bom, gente? Então, vamos aguardar, porque a temperatura pode ter uma oscilação nos próximos dias.
mas isso a partir aí de segunda, terça-feira, que é quando essa frente fria que começa a chegar na região sul nesse final de semana, vai chegar aqui para o sudeste. Primeiro começa lá no sul, depois vem para cá, tá bom? Bom, gente, vamos continuar com as notícias do interior de São Paulo. Mais um caso de violência doméstica. Neste caso aqui, a gente vê muitos crimes do homem contra a mulher. Inclusive tem um aqui hoje, né, um caso que aconteceu na cidade de Conchas. Mas a gente começa com este caso, onde possivelmente começou com uma agressão do marido, mas terminou num ato trágico feito pela mulher. O homem de 54 anos morreu na cidade de Rio Claro após ser esfaqueado pela companheira, quarta-feira, agora dia 5. A mulher, também de 54 anos, foi presa. O crime aconteceu na rua M7, no Jardim Cheverson. Segundo o boletim de ocorrência, Marcelo Augusto de Oliveira foi atingido por um único golpe na região direita do peito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, constatou que o óbito foi causado por uma faca. De acordo com a Polícia Militar, a mulher contou que o companheiro era usuário de cocaína. Nunca dá certo isso, né? E durante a madrugada, ele teria saído, deu os tiros dele, né? Cheirou a farofa dele, retornou alterado e ofendendo a mulher. Ao tentar agredi-la, para se defender, a mulher disse que pegou uma faca e desferiu um golpe no peito do companheiro que caiu no chão. Ela então voltou a dormir, né? Deu uma facada no peito do marido, o marido caiu no chão e ela voltou a dormir. De manhã ela percebeu que o golpe havia sido suficiente para matá-lo. A mulher pediu ajuda a vizinhos que acionaram o socorro médico. A polícia científica também compareceu ao local para trabalhos de perícia. A faca usada no crime foi apreendida. A suspeita do crime foi presa, foi levada ao setor carcerário, caso registrado como homicídio e investigado pela Polícia Civil. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML de Rio Claro. Não houve informações aí sobre o velório e enterro dele. Será que vai ter agravante para ela? Né? Porque trata-se de um crime entre casal, violência doméstica. Se a lei for igual para todos, né? Que ela deu o golpe de faca, o cara caiu no chão e ela voltou a dormir na maior frieza. Né? Também. Bom, continuando o nosso jornal ACN, aquilo que a gente sempre fala, prevenir é melhor do que remediar. E a cidade de Tatuí esperou acontecer para tomar providências, infelizmente. É falta de remédio, fraqueza. Cidade de Tatuí está em alerta com aumento nos casos de dengue. Neste ano, o município soma 886 casos, sendo que apenas na última semana foram 300 novas pessoas infectadas. Depois desse aumento, né, depois do boom que deu, né, na última semana, ontem, quinta-feira, representantes da saúde do estado e da prefeitura se reuniram para discutir a situação. De acordo com o painel de monitoramento da doença no estado, 59% dos registros são de pacientes mulheres. A faixa etária mais atingida, tanto entre homens quanto mulheres, está entre 35 a 49 anos. Representa 28% de todos os casos. Equipes da saúde têm intensificado o combate ao Aedes aegypti com ações de orientações aos moradores, nebulização nos bairros e remoção de materiais e objetos que possam acumular água. Isso era para ter sido feito antes, né, no começo do verão. Deixaram para fazer agora, no final do verão. Dia 21 acaba o verão, né? A preocupação é com a tendência do aumento de casos devido ao clima propício para a reprodução do mosquito. Outra preocupação das autoridades é a baixa adesão à vacina contra a dengue destinada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Em Tatuí, apenas 17% desse público tomou a primeira dose. E o número cai ainda mais para a segunda dose. Apenas 3 voltaram para completar o esquema vacinal. Aqui na região, 3 pessoas morreram de dengue neste ano. Já confirmadas, 2 em Conchas e 1 em Buri. Gente, tomar vacina, né? Não é porque teve um louco há um tempo atrás que
que fez discurso anti-vacina, que a gente vai continuar nessa onda, né? Aproveitem que Tatuí é uma cidade com mais de 100 mil habitantes, tem a disponibilidade dessa vacina. E municípios abaixo disso, que ainda não receberam essa vacina, como é que fica? Aproveitem. Eita, Sul! Eita, nós! Esse aqui era um produtor rural. Ó, o produto que esse cidadão plantava aí, ó. Você acha que ele plantava hortaliças, verduras, frutas para vender? Não. Ele plantava maconha mesmo. Flagrante de plantio de cannabis sativa foi registrado pela PM anteontem, quarta-feira, em São Manuel. O elemento, dono da safra aí, né, acabou detido pelo cultivo desse tipo da planta que é proibida em todo o Brasil. Segundo informado pela PM, houve a denúncia de que um morador na rua Francisco Migliolaro tinha plantas em diversos pontos da residência. Os policiais foram até o local e viram que as plantas estavam no terreno, já que não existia portão ou muro frontal. Em contato com o homem, a equipe teve acesso para averiguação. Na residência foram encontrados 7 pés de maconha, sendo que 5 exemplares estavam plantados no quintal e outros 2 pés estavam secos no interior da casa. Ao todo, as plantas pesaram 5,8 kg. Diante do flagrante de plantação irregular de cannabis, ele foi detido, levado à delegacia de polícia, foi enquadrado referente à lei de tráfico. O acusado passou por audiência de custódia. Aí é aquele negócio, as maravilhosas leis brasileiras. A polícia prende, mas o juiz determinou a soltura para que ele responda o processo em liberdade. Um traficante de drogas, produtor de maconha e com certeza traficava, né? Porque já tinha até droga seca para ele começar a preparar as porções. Foi solto. O juiz soltou para ele responder em liberdade. Bando de maconheiro, filha da p... Tráfico de drogas, elemento solto pelo juiz. Parabéns, Merentíssimo. Parabéns. Bom, também, né, Merentíssimo, não deve ser muito a sua culpa, né? Você faz o que a lei determina. As maravilhosas leis brasileiras. E depois tem gente que morre na estrada por causa de imprudências, como essa aí desse motorista, esse palhaço aí, esse babaca, flagrado pela polícia rodoviária a 225 km por hora na rodovia Castelo Branco, quarta-feira agora em Santa Cruz do Rio Pardo. A velocidade máxima permitida na via é de 120, ele estava a 125. Flagrante que foi feito no quilômetro 312 pelo radar móvel durante o fim da Operação Carnaval, período que tem grande fluxo de veículos. O policiamento nas rodovias teve início na sexta-feira, dia 28. Esse reforço no policiamento da Operação Carnaval começou sexta e foi até quarta-feira agora de cinzas, dia 5. A polícia informou que as principais infrações registradas durante essa Operação Carnaval foram de excesso de velocidade. Contabilizaram 1.045 autuações por excesso de velocidade. Teve também 170 casos de embriaguez ao volante ou recusa de bafômetro. O motorista foi autuado por infração gravíssima, multiplicada por 3, com multa no valor de R$ 880 e suspensão do direito de dirigir. Para um cara que está com um carro esportivo de mais de R$200 mil, R$ 880 é dinheiro de pinga. Ele vai pagar essa multa e vai continuar dirigindo mesmo com a CNH suspensa, porque as leis do Brasil continuam, né? A gente está falando aqui, Código Brasileiro de Trânsito tem que mudar de novo. Mudou em 98, deu uma reduzida boa nos casos de acidentes. Voltou tudo a como era antes. Precisa mudar de novo.
penas mais fortes, multas mais fortes, cadeia para quem for pego dirigindo embriagado ou recusar fazer teste de bafômetro. Falei agora há pouco na rodovia Castelo Branco, né? Olha essa! Após a vitória do filme Ainda Estou Aqui no Oscar 2025, o deputado estadual Guilherme Cortes, do PSOL, apresentou anteontem, quarta-feira, na Assembleia Legislativa de São Paulo, a ALESP, um projeto de lei para que o nome da rodovia estadual Presidente Castelo Branco SP-280 seja mudado para a rodovia Eunice Paiva. Personagem principal do filme dirigido por Walter Salles. Na justificativa do projeto, o deputado Guilherme Cortes, do PSOL, afirmou que o ex-presidente militar Humberto de Alencar Castelo Branco foi um dos principais articuladores do golpe militar de 64 que vitimou o deputado Rubens Paiva, marido de Eunice. O parlamentar argumentou que Eunice, por sua vez, foi uma figura emblemática na luta pelos direitos humanos e pela justiça no Brasil. Com 315 quilômetros de extensão, a rodovia inaugurada em 68 começa no Cebolão, em São Paulo, corta os principais municípios da região metropolitana e termina no interior do estado, entre os municípios paulistas de Espírito Santo do Turvo e Santa Cruz do Rio Pardo. E você sabia que em 1968 o primeiro trecho inaugurado da Castelo Branco terminava ali no quilômetro 165 em Torre de Pedra? Pois é, o primeiro trecho foi até Torre de Pedra. Na justificativa apresentada junto ao projeto, o parlamentar escreveu que o golpe militar de 64, articulado por figuras como Humberto de Alencar Castelo Branco, marcou o início de um período de repressão e violência no Brasil. Ele disse ainda que seu governo instaurou um aparato legal para legitimar o endurecimento do regime, com intervenções em sindicatos, extinção de entidades estudantis e prisões indiscriminadas, disse o deputado. O parlamentar ressaltou que Eunice, nascida em São Paulo, chegou a ser presa e, após ser liberada, iniciou uma incansável busca por informações sobre o paradeiro do marido, exigindo o reconhecimento oficial da morte e a localização do corpo, algo que nunca foi revelado pelo Estado brasileiro, disse ele. Olha, que o golpe de 64 cometeu muitas atrocidades, isso é de conhecimento de todos. Que a saudosa senhora Eunice Paiva, que teve a história dela retratada no filme Ainda Estou Aqui, merece homenagens, também acho que merece. Mas mudar o nome da rodovia? Deputado, não tem coisa melhor para você propor, não? Tá faltando, tá com falta do que fazer, deputado? Que tal um projeto de lei, o senhor propor um projeto de lei aí, para reduzir o valor do imposto dos combustíveis no estado de São Paulo, o ICMS aqui no estado de São Paulo. Grande parte do valor alto dos combustíveis é em decorrência do ICMS do estado de São Paulo em cima dos combustíveis. Que tal o senhor propor um projeto de lei para reduzir o valor dos pedágios nas rodovias paulistas? Que tal o senhor propor um projeto de lei, já que não pode reduzir o valor dos pedágios, para que as empresas que têm ali os pedágios nos municípios tenham que colaborar com uma parte do valor arrecadado para arrumar as estradas rurais desses municípios no qual as empresas de pedágios estão instaladas? Você não propõe um projeto de lei nesse sentido? Está faltando o que fazer, deputado?
Mudar o nome da rodovia Castelo Branco. O senhor fez os cálculos do quanto isso vai impactar também economicamente, alterar o nome da rodovia, sinalização, alterar o cadastro da rodovia, o nome. O senhor chegou a pensar o quanto que isso vai gerar de impacto para o governo do estado de São Paulo? Alterar o nome de uma rodovia, o senhor acha que vai sair barato? É só chegar e mudar, assim, do nada. Não vai gerar custo nenhum. Ô deputado, vamos arranjar o que fazer? Isso aí é só pra... Não, isso foi pra aparecer só, né, deputado? O filme tá em evidência, o assunto tá em evidência, aí o senhor parou pensar assim, ó, vou propor isso, vai ser polêmico. E eu acho que deu certo, porque tá aqui a gente tonto falando sobre isso. Uma coisa que não tem a menor necessidade. Tá aí, deputado. Dicas boas pro senhor seguir, hein? Dei algumas dicas aí de projetos de lei que o senhor pode apresentar aí na Lesp. Coisa útil para o povo paulista. Redução da carga tributária nos combustíveis, ou redução no pedágio, ou as empresas que têm pedágio no município precisam arcar com uma parte ali na manutenção de estradas rurais do município. São coisas aí que o senhor pode aproveitar. Na falta do que fazer, é cada coisa, viu? Mudar o nome da rodovia. Qual é a necessidade disso? Ai, Jesus. Lacralândia. É a famosa Lacralândia. Ah, uau. Gente, na cidade de Conchas... pode fazer também, deputado, políticas para endurecer. É que o senhor é deputado estadual, não sei o que dá para fazer, porque nesse caso aqui tinha que mudar as leis federais. Mas pode fazer também, dentro das suas possibilidades, leis ou projetos ali para melhorar a segurança das mulheres. É a pauta do seu partido, do PSOL, né? Que, mais um caso aqui de violência doméstica. Um homem de 74 anos preso pela polícia militar no bairro Parque Primavera, em Conchas, acusado de ameaçar a esposa com uma faca. A polícia militar foi chamada e ouviu a mulher vítima das ameaças. A mulher contou aos policiais que vive uma união estável há 40 anos com o acusado. Eles tiveram 2 filhos, mas o marido, que atualmente encontra-se desempregado, nos últimos anos tem apresentado comportamento agressivo e violento. Diz que várias vezes foi ameaçada de morte e de agressão. Inclusive ele disse, eu te pico na faca. Por essa razão solicitou a medida protetiva de urgência, a fim de que o autor mantenha a distância segura e fosse proibido de manter contato por qualquer meio de comunicação. Uma medida protetiva foi expedida no dia 19 de fevereiro de 2022 pela juíza do direito da primeira vara criminal de Conchas. Porém, ela não foi renovada, pois o marido estava internado, tendo recebido alta somente no dia 26/2/2025. Estava morrendo, ficou 3 meses morrendo e já voltou enchendo o saco, né? Ele recebeu alta, voltou para casa e já começou a atacar o terror. A moradora disse também que na data anterior o marido estava novamente agressivo e passou a ameaçá-la de agressão, tendo sido necessário acionar a polícia militar. Os PMs relataram que ouviram o homem, ele negou o fato, alegando ter sido agredido por familiares. Ele recebeu voz de prisão, foi conduzido até o plantão policial de Botucatu para as providências. A autoridade policial, ao tomar conhecimento do ocorrido, entrevistou os policiais militares, a vítima e o autuado e, em seguida, ratificou a voz de prisão em flagrante delito, bem como deliberou pela lavrura do auto de prisão em flagrante, em desfavor do indiciado, pela prática de crime de ameaça no âmbito doméstico familiar. Por se tratar de crime afiançável, foi arbitrada uma fiança no valor de R$ 1.500, que não foi exibida pelo indiciado. Ele não pagou e acabou encaminhado para a cadeia pública de Itatinga. Tá aí coisas mais importantes para deputados se preocuparem, ao invés, leis que precisam reforçar, ao invés de ficar querendo mudar nome de rodovia. Outro caso de violência doméstica, em Bofete. Homem de 53 anos preso em flagrante, terça-feira agora, terça-feira de carnaval, por volta das 20h50, descumpriu medida protetiva no bairro CDHU, em Bofete.
Segundo a PM, ele foi encontrado dentro da casa da ex-mulher de 47 anos e alegou que ele poderia estar no local por se considerar que ela ainda era sua esposa. A vítima acionou a PM, que constatou a violação da ordem judicial e realizou a prisão do suspeito. Foi encaminhado ao plantão para o registro da ocorrência e depois transferido para a cadeia pública de Itatinga. O caso segue em investigação, a justiça deve determinar as próximas medidas em relação ao agressor. Bom, pessoal, vocês se lembram que há cerca de 2 semanas nós apresentamos aqui, lá da cidade de Torre de Pedra, um assunto polêmico que foi o descarte de lixo em local inapropriado. Houve uma denúncia, parece que o Ministério Público requereu ao município providências depois dessa denúncia. O lixo que estava jogado nesse terreno, lixo no caso entulho, mas tinha também pneus, alguns materiais eletroeletrônicos, sabe, TV velha, essas coisas. Bom, a prefeitura fez o aterro disso, fez o aterro daquele lixo, tal, gerou uma polêmica lascada em decorrência do aterro também, da onde estava tirando terra para fazer o aterro, enfim. Depois disso, a prefeitura falou, olha, já que estão denunciando, nós não vamos mais fazer a coleta de lixo. O que você está vendo aí na tela, são várias imagens que nós recebemos de moradores lá de Torre de Pedra, mostrando a quantidade de residências, e a gente está vendo imagem aí a dizer chega, né? De residências que precisam fazer suas limpezas. Aliás, é verão, o mato cresce, né? No verão chove, sai sol, o mato cresce. Você precisa fazer poda, você precisa fazer limpeza do mato, até porque também no verão o problema é dengue. Onde tem mato também tem proliferação de mosquito. Pode ter material ali acumulando água. Então os proprietários das casas precisam fazer as limpezas de suas casas, né? Pela questão de saúde do morador e a saúde pública, porque a dengue não vai ficar só naquele imóvel, vai para o imóvel vizinho, vai para o lado, vai para frente, vai na casa do vizinho da frente, vizinho do lado, vizinho do fundo, né? Então a limpeza dentro das casas é uma questão de saúde pública, não é uma questão só de estética na residência da pessoa, né? É uma questão de saúde pública. Então os moradores estavam colocando esses materiais de quantas imagens aí de podas, de entulhos nas frentes das casas para que o prefeito fizesse o recolhimento. Só que ele falou, quem quiser agora vai ter que contratar uma caçamba e um serviço especializado, isso ele falou no jornal, para fazer num jornal aqui da região, não no nosso. Ele falou num jornal da região, a pessoa vai precisar pagar para a retirada desse entulho, a gente não vai fazer mais o recolhimento. Então esse material aí está há cerca de 25 dias na frente das casas, acumulando sujeira, risco de dengue. É lixo orgânico, é material de poda, mas estavam lá. Depois de tanta polêmica, depois da gente apresentar o assunto aqui, esse material voltou a ser recolhido hoje, segundo as informações de moradores, pela prefeitura. A prefeitura voltou a fazer a coleta desse lixo que estava na frente das casas, né? A prefeitura teria cancelado essa coleta por causa de denúncias onde a prefeitura estava descartando lixo numa área ambiental. O prefeito informou, nessa entrevista que ele deu a esse jornal da região, jornal que ele subsidia, inclusive, em 2023, eu não preciso colocar o print do empenho aqui, mas se precisar eu coloco, né, prefeito? 2023 foram mais de 400 mil reais, 400? 400 ou 600 mil reais? Eu vou dar uma olhadinha lá. Deixa eu dar uma olhadinha enquanto eu vou falando com vocês aqui, mas se for preciso eu coloco o print aqui para todos verem. É que eu não quero ingressar em polêmica mais desnecessária do que 603.650 reais. Então só entre 2022 e 2023 foram 603 mil
em publicidade nesse jornal aí da região, pelo qual o prefeito deu essa entrevista. Enquanto isso, você está vendo as imagens aí do lixo. Então, ele disse a esse jornal que só de traslado desse material para Cesário Lange, que é onde tem o terreno apropriado para fazer esse descarte, a prefeitura tinha pago 70 mil reais. Né? Tava muito caro pagar 70 mil reais para levar o lixo lá para Cesário Lange. Então ele falou assim, então eu prefiro deixar aqui e o povo que se vire. Praticamente foi isso que ele disse. Ele disse também que a população descarta o lixo em local não autorizado, também acusou a oposição de realizar as denúncias e o descarte de lixo. Enfim, olha, prefeito, se todo esse lixo foi colocado por pessoas da oposição, tá estranho, a conta não fecha, porque prefeito, o senhor foi eleito com mais de 80% aí dos eleitores. A oposição não é tão grande assim quanto o senhor está achando, não. Olha quanto lixo aí. Então todo mundo aí virou oposição nos últimos meses. Enfim, a população está aguardando, hoje está sendo feita essa limpeza, alguns recolhimentos, e a população está aguardando para ter de volta essa coleta. Porque muitos não têm condição de pagar o caminhão ou a caçamba para descartar de forma legal o material. E sai caro. Essa semana eu precisei fazer na minha casa, sai caro, sai mais de R$ 1.500. Mais de R$ 1.500. Então, é assim, a prefeitura não tem dinheiro, 70 mil reais é muito para levar lá em Cesário Lange. Corta de propaganda de jornal. Corta de rodeio, corta de festa. Primeiro as coisas básicas, depois vem as festividades, né, prefeito? Mas enfim, tomara que a prefeitura tomou hoje a decisão de retomar esse recolhimento. Parabéns, tomara que dê certo, tomara que continue assim, tomara que solucione o problema. Solucionou, tá tudo certo. Tá bom? Então é isso. Só dando uma satisfação aqui de um assunto que a gente apresentou há 2 semanas. Falando em Torre de Pedra, vamos falar de uma coisa boa lá de Torre de Pedra, que é a Feira do Produtor e do Artesão, que vai ocorrer neste Dia Internacional das Mulheres. Amanhã, dia 8 de março, é Dia Internacional das Mulheres, e ocorre a 33ª Feira do Produtor Rural e Artesanal de Torre de Pedra. Vai ser amanhã, das 9 às 3 da tarde, das 9 da manhã até as 3 da tarde, lá na Praça São Pedro. É mais uma edição especial dessa feira que reúne o melhor da produção rural e do artesanato local. E neste mês especial, celebramos o Dia Internacional da Mulher, uma homenagem a todas as mulheres guerreiras, inspiradoras e cheias de luz que transformam o mundo com sua força, delicadeza e determinação. Então que nunca falte o reconhecimento, o respeito, o amor a cada uma de vocês, tá bom? E o que você vai encontrar na feira lá de Torre de Pedra? Produtos fresquinhos, frutas, verduras, legumes direto dos produtores, artesanatos exclusivos, peças únicas e cheias de criatividade, gastronomia, aquela gastronomia deliciosa aqui do interior de São Paulo, os doces artesanais, muitos deles feitos da maneira artesanal do interior paulista, pastéis, caldo de cana, salgados, bolos e muito mais. Então você vai saborear, vai adquirir a sua lembrança e talvez até presentear a sua mulher querida, pode ser esposa, namorada, ficante, filha, sogra, mãe, avó. Você vai presentear aí na Feira do Produtor e Artesão lá de Torre de Pedra, que acontece amanhã, repito, das 9 às 3 da tarde, das 9 da manhã até às 15 horas. Bom, gente, na última sexta-feira, dia 28 de fevereiro, a equipe de futsal aqui de Porangaba, a Full Connects, fez história ao conquistar de forma invicta, mais uma vez, ganhou um campeonato sem perder nenhum jogo, e dessa vez foi a Copa Conchas 2025. A Full Connects Futsal conseguiu, portanto, mais um campeonato invicto
e dessa vez foi a Copa Conchas de 2025, e vale lembrar que é a primeira vez que um time de Porangaba vence a tradicional competição. É a primeira vez que um time de Porangaba fatura a Copa Conchas. Então está marcando aí um feito inédito para o município. A grande final foi contra o GE Pareia de Conchas. Foi um duelo muito disputado e de alto nível. A equipe adversária apresentou um time forte, mas com garra e determinação os atletas de Porangaba conseguiram a vitória, com um placar expressivo. Meio que apertado, né? Era gol aqui, era gol de lá, era gol de um lado, era gol do outro, mas no fim, 9-6 para a equipe de Porangaba, para a Full Connects aqui de Porangaba. O destaque da partida foi o Murakami, o camisa 9, foi eleito o craque do jogo. Além do título, a Full Connects Futsal também brilhou nas premiações individuais. O atacante Pablo Rabisco, camisa 97, foi consagrado o artilheiro do campeonato, acumulou um impressionante número de gols ao longo da competição. 17 gols. Já o goleiro Everton Tom se destacou como a muralha do time e foi eleito o menos vazado da competição. A equipe campeã fez questão de agradecer à Prefeitura de Conchas pela organização do evento, ao público que compareceu para prestigiar os jogos e ao comando do técnico do time. O comando técnico do time foi liderado pelo treinador Robson e os seus auxiliares técnicos, o Bi e o Roberto. Com o título inédito, a Full Connect Futsal reafirma sua força no cenário esportivo da região e celebra mais uma conquista que entra para a história do município de Porangaba. Parabéns à equipe, parabéns a todos que participaram, a todos os atletas, a toda a torcida de todos os times e também aos organizadores da Copa Conchas 2025. Bom, gente, voltar com um assunto aqui que a gente já falou. No final do ano, inclusive, a gente falou sobre este problema que acontece lá no loteamento Lago Azul, aqui em Porangaba. A gente até brincou, né? O loteamento se chama Água Azul e a água chega marrom na torneira dos moradores. A gente falou sobre isso no final do ano, falaram que poderia ser uma manutenção no sistema de distribuição, que logo o problema seria resolvido, era algo pontual, mas só que o pontual continua, né? Então os moradores lá do Lago Azul voltaram a registrar no final de semana passado, a gente recebeu essa imagem no domingo à tarde, água suja saindo das torneiras. Os moradores estavam reclamando também que a pressão da água estava baixíssima, pouquíssima água. Bom, isso aconteceu em toda a cidade durante o final de semana, principalmente no horário ali do meio-dia em diante. Isso porque estava muito calor, aumenta a demanda de uso de água. E a população da cidade estava, pode-se dizer, triplicada em decorrência dos visitantes que o município recebeu por causa do feriado de carnaval. Então muita gente utilizando água e utilizando muita água, o que enfraquece realmente a pressão da água nas torneiras. Isso aconteceu em todo o município praticamente. Então essa diminuição da pressão da água foi registrado, não deveria ser normal, mas para a época do ano e pela quantidade de visitantes é considerado normal. Agora, o que não é normal é essa água suja saindo das torneiras. Mais uma vez alertamos a Sabesp para que tome providências para descobrir por que raios, por que diabos a água está chegando suja nas torneiras dos moradores lá do loteamento Lago Azul, aqui em Porangaba. Porque o lago está azul, mas o copo está com água marrom. Certo? Providências, Sabesp. Desde o final do ano está assim. Quase 3 meses, né? Que a gente fez a primeira denúncia aqui, a primeira apresentação, a primeira reclamação dos moradores. Gente, eu vou colocar áudios aqui. Eu pedi autorização para poder utilizar os áudios e as moradoras autorizaram. A respeito de... Por que eu gosto de colocar o áudio das pessoas, ou a imagem, ou o testemunho das pessoas? Para não vir aquele negócio
Ai, aquele comentário besta, que a gente sabe que de besta não tem nada. É uma tentativa assim de tentar, como é que pode se dizer, imputar uma suspeita sobre a reportagem ou sobre quem está apresentando o assunto aqui. Ah, estranho a pessoa ter reclamado. Pra gente ninguém reclamou. É mesmo? É! Foda-se! Né? Então quer imputar assim uma certa suspeita. Tipo, eu acho que o jornal quer levar a pessoa a entender isso. Eu acho que é o jornal ali que está inventando esse assunto, né? Quando vocês fazem esse tipo de comentáriozinho besta, né? Então eu gosto de mostrar aqui quando tem a denúncia. Vou colocar o áudio aqui de mães que estão assustadas, mães e pais, mas o áudio aí são de mães assustadas com um problema que está acontecendo na linha de ônibus que percorre o bairro da Serrinha, aqui em Porangaba. Segundo as mães, o motorista do ônibus está pensando que está dirigindo pelo autódromo de Interlagos, porque ele, segundo as mães, está dirigindo em altíssima velocidade e até as crianças estariam com medo, né, do jeito que o ônibus está trafegando nessa linha que passa pelo bairro da Serrinha. Para não dizer que é coisa minha, segue o áudio aí das moradoras, das mães preocupadas com a situação. Não serve falar para os meninos, não falar com o motorista então, porque a gente, como é mulher, decide ter fala não dá bola, né? Para juntar os pais das crianças e falar com o homem então, amor. Porque ele é um forgado, não, cara. Se ele... Você viu, ele passa cedo, não tá apurado, não tá apurado o horário para chegar. Por que ele tem que chegar logo? Certo para ficar sem fazer nada, né? E as nossas crianças correm risco, mano. Não pensa só no nosso, mas nossa, tem tanta cansadinha, né? Só Deus para cuidar. Ah, precisa falar, né? Tá correndo muito esse rapaz aí. Aqui ele deu uma maneirada na descida, né? Mas aí na estrada, né? Perigoso, né? Criançada, tudo sorta, sem cinto, já viu. Deus, Olívia. Vamos falar para ficarem de olho com esses vidros abertos, né? Que já aconteceu uma vez. Deus, Olívia. Ele falou que tem até medo de... Tá com medo, que o homem corre demais. Aí ele falou que ontem o Pietro, não sei se foi ontem o Pietro caiu no chão do ônibus. Eu acho que por conta de estar ligeiro, né? E faz dia que tô reparando, passa muito rápido. Agora cedo de novo passou muito ligeiro. Eu acho que vou reclamar lá para ver se eles falam com o motorista, porque não tem necessidade de correr assim com as crianças, tudo sem cinto, né? Ok, gente? Então tá aí o áudio, né? As mães falando, citando o caso de um aluno que teria caído no ônibus. E onde que está o monitor escolar, o monitor do ônibus, que deixou uma criança cair no ônibus? Ah, agora tá difícil. Agora tem monitor até dando aula, mas não tem monitor dentro do ônibus para evitar que a criança caia? Não tem um monitor para falar para o motorista vai devagar? E olha que eu tô sabendo aí de motorista que tá dirigindo o ônibus sem ter curso. O curso para poder dirigir veículo de passageiros. Veículo escolar. Eu tô sabendo já. E tô averiguando. Tá? Então, a gente pede aí pra... A gente não sabe quem é o motorista, mesmo que soubesse a gente não ia dar o nome dele aqui. Só pra dar um toque, né? Maneira, vai devagar. Ou se o tempo é muito curto para fazer o... Ah, se chega atrasado, sai antes. Então, né? Mas tem que ter cuidado. A gente apresenta isso aqui, essa reclamação aqui, para que futuramente nós não precisamos vir aqui ou até mesmo fazer uma live mostrando um acidente com um ônibus escolar cheio de crianças. Seria muito pior, né? Então a gente fala aqui como prevenção, para não precisar chegar no extremo, para que não aconteça o extremo. Tá? Então,
antes que o pior aconteça, a gente já apresenta aqui a reclamação das mães, alerta aí o motorista, a todos os motoristas a trafegarem com mais cuidado. Tá bom? É isso. Tem espaço do internauta também, que nós recebemos aqui de moradores de Porangaba, que procuraram a gente no final de semana passado, né, para denunciar condições de algumas pontes aqui em estradas rurais de Porangaba. Uma das reclamações é essa ponte aí que está no bairro Serra Amaral. A gente vê pelas imagens e, segundo o morador, a estrutura está apresentando diversas madeiras quebradas, a imagem mostra. Tem madeira podre, tem buraco entre as tábuas, ausência de guarda de proteção, tá um lixo essa ponte, né? O que representa um risco para quem trafega pelo local. Então tá muito ruim essa ponte, que é pela estrada de acesso ao bairro Serra Amaral. Outro ponto crítico é a ponte que dá acesso ao bairro dos Polis. Então, de acordo com o morador, também a gente vê nas imagens, é irrefutável. Uma das vigas de sustentação está apresentando avarias. A gente vê que parte da ponte ali meio que tem uma ondulação por baixo, porque uma das vigas já deve ter selado. Enquanto as demais madeiras estão bem desgastadas devido ao tempo e ao uso constante. Além de ser utilizada por veículos de pequeno porte e caminhões, o local também serve como passagem para ônibus escolares que transportam alunos diariamente. Então isso aumenta bastante a preocupação das pessoas com a segurança da estrutura dessa ponte. Então, diante dessas queixas, os moradores estão pedindo, estão solicitando para a prefeitura, se a prefeitura não tinha conhecimento ou o departamento de obras não tinha conhecimento, para que tomem medidas urgentes, adote aí um procedimento aí de urgência e de prioridade para reformar essas pontes existentes, ou até mesmo, se tiver que substituir as estruturas, substituir, né, para garantir mais segurança para todos que dependem dessas vias. Tá bom? Bom, gente, eu fui procurado por um morador e ele fez questão de se identificar. É o Thiago Souza. Ele já tinha feito uma postagem nas redes sociais e uma pessoa já tinha apresentado: olha, tem um morador aqui que fez uma postagem num grupo aqui de Porangaba, uma postagem bem enfática, né? E eu falei, eu vou dar uma olhadinha nessa postagem. Eu olhei, já tinha tomado conhecimento dela, e cerca de meia hora depois, o próprio morador me chamou pelas redes sociais e falou: olha, você pode publicar no Cubo Notícias? Eu falei: olha, me manda a postagem. Quando ele me procurou, não tinha ligado que era a mesma pessoa e que se tratava do mesmo assunto. Ele foi lá e marcou, eu vou colocar o print aí, ele marcou a página do Cubo Notícias na postagem. Ele marcou a gente lá. Pois bem, então eu vou apresentar aqui no Jornal ACN, a pedido dele, esse que é um desabafo de um morador aqui de Porangaba. E é importante que ele tenha autorizado a colocar também, que ele tenha se identificado nas redes sociais e tenha se prontificado também a que se identifique ele aqui, justamente por aquele motivo que eu falei, né? Imputar suspeita a reportagem com aquele famoso comentário: estranho terem reclamado lá, porque pra gente ninguém reclamou. Deve ser porque os vereadores estão rodando a cidade e fiscalizando tudo. Então tá aqui. Thiago Souza está com o Cubo Notícias. Ele marcou a gente dia 5 de março às 11h28 da manhã. Desabafo. A Secretaria de Educação de Porangaba tem uma filha especial no qual a cidade de Porangaba não tem a capacidade de dar o suporte necessário e precisa mandar a criança para estudar em cidade vizinha. Já é um absurdo a criança ter que passar por todo esse processo, sendo que ela reside na cidade.
Aí a gente busca um suporte para a criança estar indo estudar e eles não dão condições para eles estudarem indo e voltando com o auxílio de profissionais competentes para estar levando e buscando nossas crianças. Colocam pessoas totalmente despreparadas para estar lidando com crianças especiais que fogem, correm e não têm o controle emocional de si próprias. É dessa maneira que Porangaba lida com a inclusão? Estamos mais para exclusão. Estamos mais para exclusão do que para inclusão. Procuramos a secretária de Educação para que seja resolvido da melhor maneira e nada foi feito até o momento. Então eu me vi na obrigação de postar a minha indignação, pois somos pais preocupados com nossos filhos e segurança dos mesmos, e isso não acontece somente com minha filha, mas com demais crianças. Nós já somos limitados a trabalhar e ter nossos afazeres diários por conta de termos de dar o suporte necessário para os nossos filhos, para que no final temos que estar nos deslocando todos os dias com nossos filhos para a escola por falta de segurança e com receio de que algo possa acontecer. Queremos os direitos de nossos filhos, que é o mínimo, que coloquem pessoas qualificadas e preparadas para lidar com crianças autistas e com demais necessidades especiais. O mínimo de cuidado com quem mais precisa. Aqui fica minha indignação com o município de Porangaba. Tá aí a postagem do morador Tiago Souza. Tá bom? Então ele tem uma filha que parece que é uma filha autista, tem necessidade especial e ele não está encontrando o suporte necessário para atendimento da sua filha aqui na Secretaria de Educação de Porangaba. Olha, eu vou ponderar o seguinte. Esse é um problema que acontece em 90% dos municípios brasileiros. Mas acontece também e ninguém quer mudar. Correto? Correto? Aí vão falar, mas colocar um profissional para cada criança especial não tem condição financeira de fazer. Tem! Pega o empenho Foi feito aí licitação para a estrutura do carnaval. R$439 mil. Está no site da prefeitura, licitação para a estrutura do carnaval. 439 mil. Mais 30 mil para a escola de samba. Essa semana saiu um empenho de R$27 mil. Essa semana não, final do mês passado. Final do mês passado, essa semana. R$27 mil em publicações oficiais nos jornais da região, no jornal da região, não é nos jornais, é num jornal da região que eles divulgam, paga R$3.800 por mês, já foi feito um empenho aí no começo desse ano para pagar R$27 mil, o que dá, portanto, para 7 meses de divulgação num jornal aqui da região. Então tem dinheiro. Tem. E já está se falando em rodeio. Nossa, que bosta! Já tem data, já estão anunciando mais uma estrutura que com certeza vai passar do R$500 mil. Então não tem como eu sempre falo aqui que eu sou contra a festa. As pessoas me acham um chato e podem ter a sua razão de achar, tudo bem. Mas não tem como eu concordar com festa que vai gerar mais de R$500 mil de gasto, quando tem situações básicas como essa que não são atendidas. Então eu vou fazer o seguinte. Parece que no final de semana passado a gente foi visitado por uma pessoa no carnaval que eu tenho certeza absoluta que vai entender a realidade desse morador. Eu vou pedir para você que está nos assistindo, marque essa pessoa que eu vou falar aí, marque as redes sociais dela aqui para ela assistir essa reportagem, porque assim, no carnaval, no sábado, a Silvia Bravanel, para quem não conhece, é a filha do Silvio Santos, uma das filhas do Silvio Santos, dizem que é a pessoa assim mais, diz que dentre as filhas é a mais espontânea, mais brincalhona, mais extrovertida de todas.
Né? Isso o pessoal lá do SBT, alguns conhecidos falam. Né? Ela tem uma propriedade aqui na cidade vizinha de Cesarilândia. Ela veio a Porangaba para ver o carnaval. Dizem que ela gostou muito do carnaval. E depois disso, ela veio no sábado, no desfile do sábado, e segunda-feira o SBT é que veio fazer uma reportagem. Vocês devem ter visto nas redes sociais a reportagem do SBT. Né? Não sei se foi a pedido dela, mas eu peço para que você marque a Silvia Abravanel, para que ela assista, e agora ela assistindo, porque muita gente não sabe. A Silvia Abravanel tem uma filha com necessidades especiais. Ela já passou situação muito constrangedora envolvendo a filha dela. Acho que se vocês procurarem aí na internet, vocês vão ouvir o relato dela. Silvia Abravanel, peço a você que envie o SBT de Sorocaba para a cidade de Porangaba e também para os outros municípios da região para fazer uma reportagem, que a gente é um jornal local. Apesar de ser o jornal aqui na nossa micro-região mais assistido, acho que a gente precisa expandir essa briga, essa luta pela inclusão social. Eu peço, Silvia, solicite ao SBT de Sorocaba, ou até mesmo aí, a central de reportagem do SBT, para vir aos municípios paulistas, averiguar, fazer uma reportagem de como está o sistema de inclusão de crianças especiais na rede pública de educação e de saúde. A gente precisa de mais gente engajada nisso, que tem muita reclamação. E marquem, repito, marquem a Silvia Abravanel para que ela assista essa reportagem, que eu tenho certeza que ela vai se solidarizar com isso. Ela já visitou Porangaba, ela viu que é uma cidade acolhedora, ela viu que tem um carnaval bacana, ela viu que é uma cidade festiva e alegre, mas ela também precisa ver as necessidades do nosso município. Porque nem tudo é festa. Quando eu falo eu sou contra a festa, é porque eu vejo vários e vários problemas básicos como este, precisando de atenção, e gasto com estrutura em festa, 400 mil de estrutura para rodeio, para estrutura de carnaval, não sei quantos mil para escola de samba, não sei mais quantos mil para estrutura de rodeio, não sei mais quantos mil para estrutura de festa de fim de ano. E eu, no meu íntimo, na minha particularidade, no meu modo de ver, não consigo encontrar consenso nisso. Eu não consigo atrelar que haja tanto empenho de dinheiro público para festa e falte dinheiro em coisas básicas. Quando você fala, tem que colocar uma pessoa, é lei, tem que colocar uma pessoa coordenando uma criança que tem necessidades especiais na escola. Quando se fala isso, a justificativa é, nós não temos recursos suficientes para isso, mas tem para festa. É uma coisa que não entra na minha cabeça. Então eu peço, marca aí a Silvia Abravanel, porque ela sabe do assunto, ela é mãe de criança especial, ela é mãe de uma criança com necessidades especiais, ela vai entender e ela tem o poder de ajudar a gente a brigar mais por isso, aqui no interior de São Paulo. Ok, gente? Bom, é isso. O Jornal ACN fica por aqui. Desejo a você um excelente final de semana. Fique com a santa paz de Deus e até a próxima.